Alô, alô! Foi? Que voz foi essa? Alô, alô! Muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music. Aurélio, comigo. 45º episódio do Podchef Podcast. Rapaz, eu não mudei no roteiro. Meu roteiro tá 44 ainda. É 44, não, mas, né? Era a idade da Karen, né? 45. Falar nisso, ela fez aniversário. Parabéns pra Karen. Pô, nem convidou a gente, né? Teve um festão, cara. Fiquei sabendo. Festa, Mas puxa, tudo bem. mas A gente não tinha roupa pra todo o evento. É. Mas aí estamos aqui mais uma vez. Ainda estamos aqui, É um né? prazer imenso. Cada né? vez mais bonito, né? E elegante, né? Garbo e elegância é uma Vestindo coisa aqui, ó, que... a camisa da Raspa a Raspa-Língua. língua, sempre com a gente. E Aurélio, para que a gente continue cada vez mais bonito e elegante estar aqui presente, precisamos que os nossos amigos de casa nos acompanhem no @podchef no YouTube, @podchef oficial no Instagram, ou se não, só coloca lá, você faz a cruzinha assim, ó, #podchef e encontra nós, cara. Isso aí, indica pros amigos, Os pros inimigos também, né? Se o cara quiser Entendeu? ver, é de boa. O tiozão do Zap que fica lá, falou, tio, vê esses caras aí, eles são legais. Mente, né? Pode mentir, não tem Não, fala a problema. verdade, fala que nós é bonito. Então, É isso. Clássicos. clássicos. Bonito e clássicos. Né? Não, hoje eu vi uma outra expressão pra quem não é velho, é vintage. Ah, é? Nós somos Além de vintage? classe, somos vintage. Caraca, mano. Bom, mas vamos, né? Vamos tentar falar vamos sério. trabalhar, né, Rony? É, Não, sério? trabalhar também já é Vamos pegando trabalhar, pesado também, né? Ô, Rony, bom, hoje a gente vai falar um pouco de cultura, né? Arte, Que é cara, é uma arte milenar. É uma arte que emociona, que faz sorrir, Cara, que por onde vai contagia. tem um fator emocional muito grande. Eu acho que assim, da criancinha pequena até aquele senhorzinho, aquelas pessoas mais idosas, elas, quando vêm falar disso, elas se Brilha o interessam. olhinho, Brilha o olhinho, porque falar do circo, já entreguei, falar do circo, assim, a gente É uma fala- arte maravilhosa. É uma arte, assim, porque a gente tem vários tipos de artes dentro do circo, né? E para falar do circo, nós trouxemos hoje, com todo garbo e elegância, E olha, eu vou falar pra você, esse menino eu conheço há tempo, hein? ele que é... Ele é, vamos lá, professor em educação física. Isso é da minha época de faculdade, hein? Eu cruzava com ele pelos corredores lá. Mas ele é diretor, né? Um dos fundadores da Associação Londrinense de Circo, que desenvolve um trabalho muito rico, vocês vão conhecer aqui. Na área da arte e na área da social arte, na também. área social, isso, muito bacana. Fabuloso. Quem por está sinal. aqui conosco? Serginho Oliveira. Esse É garoto. Oliveira ou de Oliveira? É Gonçalves de Oliveira. Tem o De Oliveira. Tem o D. Mas podemos falar Serginho. Serginho. Se Serginho fala, do circo. todo mundo conhece Serginho do Vai circo. conhecer. Serginho do circo. Vai conhecer. Serginho, bem-vindo. Seja bem-vindo, Um muita prazer. paz e gratidão sempre. Prazer Obrigado. enorme estar aqui com vocês e estou à disposição aí para um bate-papo, né? E o que eu puder ajudar e somar com vocês vai ser muito importante. Opa, que isso. Precisamos sempre começar pelo começo, né? Sempre pelo começo, né? Como diz o açougueiro, vamos por partes, né? Como Jack. Façamos Serginho. como Jack. Como você chegou à arte do circo? Pois é, o circo é uma área interessante, né? Porque muitas pessoas elas têm uma origem direto de famílias de circo, né? As famílias, algumas pessoas chamam de famílias tradicionais de circo, né? Eu tenho pó de serra na veia, né? Eu não vim dessas famílias de circo. O meu pai era funcionário público, minha mãe dona de casa, né? E eu aprendi ginástica olímpica com 13, 14 anos e fui até os 18, 19 anos com a ginástica artística, né? No antigo centro de ginástica Alceu Malucelli. Lá embaixo, lá na descida Guararapes, da lá no Guararapes. Baixão. E tinha uma professora na época, a professora Elci, ela era muito entusiasta do circo. Então, sempre que vinha circo tradicional para a cidade, ela levava os acrobatas para ter uma interação com o circo. E aí, com 14, 15 anos, eu já acabei entrando no circo para fazer o que a gente chama de charivari, que é um número acrobático, né, que todos os artistas que trabalharam no circo, eles entram nesse número final. E aí a gente entrava com as acrobacias, os saltos mortais e tudo isso. Então eu meio que entrei no circo e com a ginástica junto. E aí, lá com meus 19, 20 anos, eu estava velho para ginástica, mas novo para o circo. E aí um parceiro meu, vindo de São Paulo, ele foi ginasta também, o Robismar.
Rob Silva. O Rob. Ele foi atleta de ginástica olímpica, mas ele era de uma geração anterior à minha. E numa dessas indas e vindas com o circo, ele acabou indo para São Paulo com o circo, e lá ele se formou numa escola chamada Escola de Circo Picadeiro. E quando ele volta no final da década de 90 para Londrina, a gente resolve fazer uma apresentação de circo, de ginástica, com palhaçaria, com tudo isso. E foi o início da Associação Londrinense de Circo. Foi o embrião, né? Que é o Aerocircos, então, nasce aí. Exatamente. A trupe Aerocircos, ela nasce no final dessa década de 90, comigo e com o Rob, e com outros atores de teatro também, que na época estava iniciando um curso de artes cênicas em Londrina. E aí a disciplina de circo ficou a cargo dessa professora Elci. E aí eu e o Rob eu já estava fazendo curso de educação física, e a disciplina estava vinculada com a educação física, né? A disciplina de circo. E aí a gente auxiliava nas aulas e começou a ter essa interação com as artes cênicas, com o teatro, com a universidade. E foi um momento muito importante para a cidade, porque é aí que nasce a escola de circo, e é aí que nasce essa iniciação mesmo, né? Em circo. A associação é de 2001, a associação foi fundada em 2001. A trupe Aerocircos que vem antes, né? Que aí a gente sentiu necessidade em legitimar o nosso trabalho político-pedagógico que era desenvolvido naquele momento. E aí tinha que ter um CNPJ para captação, tudo isso. Essa subvenção de algumas coisas tinha que ter, né? Não tem como, né? E aí que nós... Sobreviver, né? Não para... sobrevivência. Ninguém fica rico, né? Para sobreviver, tentamos. Bom, o circo sempre foi visto assim com esse encantamento, essa coisa rica, né? Assim, mesmo você sabe que eu confesso para você assim, quando eu passo, às vezes vejo aquela tenda simples, né? Porque a gente tem companhias de circo que ainda são pequenas, né? Dessas famílias que ainda vivem do circo e que é uma história, pô, muito bonita. Eu acho muito bonita e a gente sempre tem campanhas, né? Para a gente manter o circo vivo. E eu acho a gente vê artistas que nasceram dentro do circo. Lembro muito dos Trapalhões falando, alguns cantores sertanejos que surgiram, né? Porque tinha antigamente muito o espaço para apresentação eram as tendas, né? Antes da televisão, o que fazia fruição cultural era a lona de circo, era o circo. Então, né? eu passo, às vezes, vejo aquela tenda assim, porque a gente tem aquelas grandes companhias que vêm com grandes estruturas, mas às vezes você vê aquela estrutura pequena e você fala, puxa, que coisa, né? Como é uma arte, eles vêm com seus caminhões e Quando fala circo, eu acho muito interessante que minha mãe trabalhou no circo. Oh, que legal. Porque meu tio tinha o Circo Irmãos Moura, muitos tempos atrás, né? O tio Zé. A minha tia, uma vez no trapézio, caiu do trapézio e tal, sobreviveu e todas aquelas... Só que manter o circo era muito caro, era muito difícil. Sim. E aí o circo se mantinha com as esquetes que fazia e o pessoal da música ia pro circo, né? Então você tinha o teatro ali, era um misto, né? E por ser muito man baby, você não conseguia parar, não tinha parada, né? Não, exatamente. Então, mas assim, né? Além dessa questão toda, dessa emoção, vocês têm uma linha muito forte na área social, né? Essa pegada social que vocês também desenvolveram, porque a gente sabe que a cultura, a arte é um meio de transformação do povo, da sociedade, assim como o esporte, a educação, né? Lógico. Tudo. Mas, e aí vocês, talvez até por necessidade, também, né, começaram a trabalhar. Fala pra gente como é que foi essa atuação na área da arte e educação, essa busca, talvez, dessa transformação social. Legal. Né? Existe uma metodologia chamada circo social. Essa metodologia, ela tem uma influência muito forte aqui no Brasil, na década de 70, 80, com alguns movimentos que é importante a gente voltar para esse momento da década de 70, 80, porque era o final do golpe militar, né? Então, as pessoas não tinham assegurado a sua liberdade, ainda ela estava complicada, você não podia fazer muitas reuniões, ter organizações da sociedade civil, então era um momento um pouco delicado. E no movimento do Araguaia Pão e Circo surge um movimento de circo, de teatro com os ribeirinhos, né? Para uma educação mais libertadora. No Rio de Janeiro, com as crianças que estavam em situação de rua,
também a Intrépida Trupe, alguns outros grupos começam a fazer um trabalho com essas crianças. E aí, final de 90, início dos anos 2000, uma grande reunião em Belo Horizonte junta vários projetos que trabalham com circo, com essa vertente social. E aí funda a Rede Circo do Mundo Brasil, que é uma rede que hoje eu estou presidente dessa rede. Ela reúne 20 organizações do Brasil todo que trabalham com esse viés do circo social. E lá atrás, né, na década de 80, 90, o Cirque du Soleil também estava no Brasil e ele começa a ter essa conexão com o circo social. Depois de 10, 15 anos, criando uma metodologia própria, um trabalho sobre esse circo social, o Cirque du Soleil lança um material e ele replica em 160 países no mundo inteiro. Essa tecnologia que nasce no Brasil, uma tecnologia social que nasce no Brasil, que é o uso do circo como uma ferramenta pedagógica para potencializar jovens periféricos. Né? Então, o circo por si só, ele já valorizava muito a questão da família, porque esses circos tradicionais eles rodavam em cima do contexto familiar. E aí, quando nós vamos para a periferia, a gente vê que a família é uma necessidade, que a família não existe, aquela relação do pai, da mãe, do avô, muitas vezes é uma família desestruturada, né? Por vários motivos. E aí essa criança, esse adolescente periférico, ele encontra no circo uma relação familiar, um acolhimento, um espaço onde ele pode conversar, pode trocar ideia. E o circo, ele essa linguagem do circo social, ela capta muito rápido isso e ela começa a desenvolver com crianças e adolescentes essas técnicas também. Alguns vão para o mundo do circo, o mundo do espetáculo, outros não, outros resolvem estudar, resolvem fazer o que ele quer fazer da vida dele, mas o que é mais importante no circo social é um aspecto que a gente fala que ele rompe com um ciclo de subalternidade. Ele começa a ter uma consciência do lugar que ele ocupa. Né? Então, não necessariamente ele tem que seguir um subemprego que já está predestinado para esse jovem periférico. Ele pode ser o que ele quiser na vida. Estudar, pode ser um artista, um ator. Um educador. Então, essa linguagem do circo social, essa metodologia, ela tem muita relação com a educação popular. Né? Que a educação popular, ela observa no outro uma pessoa que já traz consigo uma vivência, um aprendizado, onde ele pode multiplicar isso. Eu entendo de algumas coisas, vocês entendem de outras. E quando a gente se une e consegue ter uma troca com um aprendizado diferente, a tendência é todo mundo crescer e evoluir. Então, o circo social ele pega vários aspectos da educação popular e as técnicas do circo. Acrobacia aérea, os malabares, e coloca isso tudo junto num caldeirão. Né? E aí, como resultado, a gente começa, aqui na nossa cidade, né, desenvolvendo esse trabalho de circo social, a gente começa a ter vários exemplos assim, de jovens que criaram sua própria companhia, estão trabalhando na Europa, nos Estados Unidos, conseguiram, de alguma forma, melhorar a sua qualidade de vida, a dele e a de suas famílias. Né? E como o nosso projeto é um projeto bastante antigo já na cidade de Londrina, tem mais de 20 anos, ele se torna, de alguma forma, uma referência também para o sul do país, para a Argentina, Paraguai e outros lugares que a gente visita também no Mercosul, e começa a ter toda uma relação, uma troca muito saudável e que traz muito potencial para Londrina. Né? Você falou das famílias, né? Assim, e como é que é assim, essa receptividade das famílias? Porque a gente sabe como que é a nossa realidade. Às vezes a pessoa fala assim, mas você vai lá fazer teatro, dançar, fazer circo, né? A gente sabe como é a arte. A gente vai trabalhar, né? Tipo assim, você vai ser palhaço? Vai trabalhar, pô. Né? Cara, mas assim, como é que é? Talvez tudo bem, você faz circo, mas você trabalha com o quê? Trabalha com o quê mesmo? Só pra... Como é que você faz assim, talvez o primeiro impacto seja de uma forma e depois que quebra essa que na verdade é uma dinâmica, essa resistência, as famílias participam. Como é que é isso? Cara, você sabe que é uma pergunta interessante porque ela foi mudando ao longo dos anos. Eu como estou desde o início, né, estou acompanhando tudo isso, eu pude acompanhar e vivenciar uma grande transformação, que quando a gente estava iniciando,
as mães, os pais, né, faziam de tudo para a criança você não vai virar artista de circo, não, né? E hoje não, hoje mudou. Hoje a gente vê muitas famílias apostando nisso. Poxa, você quer ser um cara bem-sucedido no circo, alguma coisa? Ó, vai lá na Saúl Elquinde, 790. Vai na escola de circo, que os meninos lá entendem, você vai ser alguma coisa legal. A gente tem oficina de grafite também, né? E a cidade de Londrina tem grandes grafiteiros, trabalhos, tatuadores, galera que vai para a Europa, vai... Então, assim, são pessoas bem-sucedidas de arte, de cultura. Né? No circo hoje, né, não só eu, mas vários lá, tem sua família, tem sua casa, sua residência própria, seu carro, constituiu família, tem 3, 4 filhos, consegue se sustentar só com circo. E a gente também sabe, Serginho, de muitos que já passaram lá, por exemplo, hoje estão em cruzeiros, trabalhando em cruzeiros, estão trabalhando fora do país, levando a arte ou utilizando dessa arte. Exato. E com um salário muito bom, assim, um salário que digno, hoje, né? Aquele projeto vocês estavam junto com o pessoal do grafite naquele projeto dos viadutos? Sim, sempre. Maravilhoso aquele projeto. O projeto, na verdade, cara, ele veio pelo trilha, nosso né? CNPJ. É a trilha, né? Isso, Trilha do isso, grafite. É o Caminhos do Grafite. Caminhos do Caminhos Grafite. Lindo. Só pra gente posicionar o pessoal, Caminhos do Grafite, pra quem quiser conhecer, você desceu na rodoviária de Londrina. Você vai quem vai pro Shopping Boulevard ali. Exato. Sentido Zona Sul. Sentido Zona Sul. Vai embora. Já vai com o celularzinho na mão pra você fazer... Foram 7 viadutos grafitados. É lindo. E cada um com uma temática, né? Então a gente chamava um grafiteiro referência para ele dar uma oficina de grafite para os jovens que trabalham com a gente. E aí ele ficou uma semana, 10 dias grafitando aquele viaduto, né? 24 horas. Então foi... A gente na lavou cadeirinha todo o ali, viaduto, pintou tudo, um fundo Ficou e depois muito o bom. grafite. Vocês fizeram um documentário em cima Um disso. documentário, Luciano Pascoal foi o Isso. cara que fez o documentário. Tá nas redes sociais, chama Caminhos do Grafite. É E maravilhoso. conta um pouquinho dessa história Muito aí. legal. Vocês vão para as escolas públicas também. E como é essa Também. relação com a escola? Vocês conseguem... Porque a gente falou aqui da educação e tudo mais, e hoje a gente não tem dentro da escola essa, vamos dizer assim, não sei nem essa disciplina. Sim. Né? A gente tem muito ampassã, assim... Mesmo na nossa área da educação física... Eu acho que também não tem mais, né? A ginástica acrobática, né? Nem a ginástica artística é difícil você trabalhar em escolas, né? Que é uma estrutura, às vezes... É caro, né? É caro, e você muito não tem técnico, espaço né? físico, né? É difícil. Demanda, né? Demanda de... Mas, por exemplo, um tecido hoje, né? No circo, sim. olha que lindo se você pudesse trabalhar isso numa escola. Então, mas a gente está mudando isso. Tá começando a trabalhar em escola. Nós temos um apoio do programa Vencer, que é um programa da Secretaria Municipal de Educação de Londrina, onde nós atuamos com 5 modalidades. Então tem o circo, teatro, balé, ginástica rítmica e a psicomotricidade. Só para deixar a par, está no site de vocês, Tá esse no daí. site nosso lá. Vale a pena, depois vai estar na ficha técnica, vão lá e vejam que vale a pena. Essas 5 modalidades, elas têm duas... A gente atende mensalmente, semanalmente, 2.060 crianças. Então são mais de 2.000 crianças que atuam com essas linguagens. Em circo, né, fazendo recorte de circo, são 860 crianças. Caramba. Nós estamos dentro de 19 escolas com aula de circo, sendo 4 escolas rurais, em distrito rural. Ele vive 1, ele vive 2, Ele vive assentamento, Maravilha. Fantástico, né? E Guairacá, são lugares longes, né, lugares que muitas vezes as pessoas não têm dificuldade de ir, e nós temos um atendimento semanal com essas crianças, né? E aí estamos trabalhando circo com ele. Já é o 3º ano que a gente atua com circo dentro dessas escolas municipais. E assim, tem um resultado fantástico. Principalmente na melhoria do comportamento daquela criança. Disciplina, né? A gente não é disciplina. É uma disciplina, mas é uma... O que a gente fala, né? O circo ele é muito técnico, né? Então, se a gente falar um pouco de educação, basicamente tem as hard skills e as soft skills. Hard skills são aquelas habilidades de dificuldade. Você vai aprender uma língua inglesa, você vai aprender um mandarim, vai aprender a jogar malabares, vai aprender a fazer uma acrobacia. E as soft skills são as habilidades emocionais, as habilidades socioemocionais, né? Uma comunicação assertiva, como que eu vou me vestir para arrumar um emprego, como que eu vou me portar diante de uma plateia, de que forma que eu vou construir um texto, uma narrativa para que eu possa vender um produto. Então, essa habilidade socioemocional ela não é ensinada nos bancos escolares. O circo ele é uma das modalidades
dentro da metodologia do circo social, que visa trabalhar com essa habilidade com as crianças. Né? A aceitação do outro, aceitar que eu vou ser bom no malabares e você vai ser bom na acrobacia. O outro vai ser bom no... E tudo bem. Cada um tem um tempo de aprendizado. Né? Às vezes eu vou jogar malabares como uma forma de lazer, eu posso jogar como uma forma de espetáculo para ganhar um dinheiro. Então a gente procura desenvolver dentro das escolas essas outras habilidades que vão além da parte técnica, né? Então a gente tem assim resultado, como eu estava falando, fantásticos de crianças que tinham um grau de autismo, por exemplo, né? E hoje a gente consegue ter uma linguagem com essa criança, ela está dentro, está inserida nesse universo. A linguagem do circo, ela inclui, ela não exclui. Né? Então, o cara grandão, o cara pequenininho, o mais gordinho, o mais magrinho. Cabe todo mundo. Todo mundo é importante. A gente costuma falar que o circo ele é redondo e a céu aberto e é feito em contato com outros. Né? Então, é uma metodologia que ela inspira muito, ela é libertadora, né? E ela possibilita essas crianças, esses adolescentes, conhecer uma outra possibilidade de vida, né? É um pouquinho isso aí. Tamanho de equipe, quantas pessoas trabalham nesse projeto? Nesse programa Vencer, nós temos 32 educadores e parte administrativa, né? Tem administradores, tem os coordenadores de cada área e os educadores. E aí nós temos uma figura importante também, que nessa metodologia de circo social, a gente procura trabalhar sempre em dupla. Né? A gente fala que é um tandem, que um sustenta o outro, um ajuda o outro. E a gente procura levar isso para dentro das escolas também, porque nós atendemos turmas de 30 crianças, para você ter uma ideia. Ficar um ano inteiro lidando com 30 crianças não é fácil. Então, se você está em uma dupla, é muito mais fácil, né? Um consegue dar uma atenção para um pai quando chega, uma mãe que vem, né? uma outra pessoa. Então, a gente procura trabalhar dessa forma, um apoiando o outro. Nós já atuamos também, falando um pouco disso, mas mudando, dentro dessa metodologia, quando a gente atuava com a população em situação de rua, a gente tinha uma figura chamada educador par, que era uma pessoa que já tinha vivenciado as ruas, já tinha experimentado, passou 20, 30 anos sendo uma pessoa em situação de rua, e aí ela ia junto com o educador nosso, dentro de um mocó, de algum lugar, para estabelecer um vínculo, estabelecer um contato com essa pessoa. E na linguagem deles. De rua, na linguagem deles. Porque eu nunca vivenciei a situação de rua. Como é que eu posso falar, né? Como é que eu posso falar com o cara que está lá? Então, essa metodologia, quando a gente leva para a assistência social, teve um resultado muito interessante. É uma pena porque bons exemplos, às vezes, eles, por fatores políticos ou orçamentários, eles acabam não tendo essa ressonância que deveria ter, né? Essa é a grande dificuldade. Né? Essa é a grande dificuldade. A escola de circo, ela é assim, acho que talvez a maior das atividades da Associação Londrinense de Circo. E ela nasceu junto com a associação? Olha, ela nasce depois. Ela nasce em 2004, a escola de circo, como uma necessidade de você refletir sobre as técnicas de circo. Porque se a gente pensar que o circo ele... Serginho, vou pedir só para você... Perdão, mais próximo. Puxa ele, o circo até a década de 60, 70, o ensino era verbal. As pessoas aprendiam circo dentro do circo. Então, se eu não fosse... Eu só ia aprender malabares se o meu pai, minha mãe, alguém da minha família fosse malabarista. Senão eu não ia aprender. Hoje não. Hoje você vai até a escola de circo e você pode se tornar um trapezista, um acrobata, um malabarista, um palhaço. Então é muito importante essa questão da escola de circo, que é um lugar, um espaço pensado, sistematizado, né, com conhecimentos, onde você vai transmitir esse conhecimento, vai refletir sobre esse conhecimento, vai elaborar novos números, vai ter uma discussão sobre a área, vai produzir conhecimento, né? Então a escola de circo, eu não sei te falar em que grau que ela estaria de importância, porque o Festival de Circo é um outro projeto grande, né? Esse ano nós fizemos a 20ª edição do festival. É um dos mais antigos da América Latina. Nessa edição, nós tínhamos 100 artistas de fora de Londrina. Mas já tivemos edições com 700 artistas. Então, é um festival muito grande. Né? E também é um momento assim, de laboratório. Uma troca muito grande, né? Por exemplo, a Unicamp é uma grande universidade que tem vários projetos de circo. Então, professores da Unicamp vêm para Londrina também para ter essa discussão sobre arte e educação, sobre tudo isso. Eu não vou aguentar, eu tenho que falar de novo. A gente tem tudo isso acontecendo aqui e a gente não tem apoio.
O apoio é muito tímido, viu? Porque se É a gente absurdo. eu costumo dizer que é uma falta de inteligência, porque se você apostasse, né, por exemplo, né, nessa tecnologia social que eu falava, lidando com pessoas em situação de rua, você ia gastar muito menos com a guarda municipal. Evitaria. Como é que fala? Uma criança e adolescente que você já detecta que ele tem uma possibilidade de ir para o mundo do crime e você, ao invés de não dar nada para ele, você dá um pouquinho de linguagem de circo, de teatro, de música, você vai economizar lá na frente. Sim. Então Ela é preventiva, né? Ela é preventiva, exatamente. Porque também não temos só o circo, quando a gente fala o circo, né? Fora todas essas atividades. O circo é o pano de fundo. Você tem o balé, você tem o teatro, psicomotricidade. Bom, já que você entrou no festival de circo, não, mas vamos voltar. Depois diga lá. Falando da escola, assim, então a escola, qual o objetivo principal da escola, assim, em relação a essa formação? O objetivo é formar artistas de circo ou dar essa formação geral que você falou? Ela tem o objetivo de formar um artista de circo, mas também ela tem o objetivo de aproximar a empregabilidade e a geração de renda para jovens. Então, muitas vezes, ele não vai ser um artista de circo, mas ele pode ser um professor de circo. Né? Ele pode fazer um curso de educação física. Né? É como jogador de futebol. Ele vai ser um cidadão inserido. Exatamente, incluído na economia produtiva, né? Então, assim, muitas vezes o jogador e criativa, de futebol, né? O cara... Criativa. Criativa e solidária. O jogador de futebol, né? Ele vai entrar numa escolinha e tal, mas não vai ser todos aqueles 200 crianças que vão ser jogador de futebol. Vai ser um, vai ser dois, às vezes nenhum daqueles. Com o circo é a mesma coisa. Às vezes entra muita gente para aprender o circo, mas às vezes ele não vai ter aquela habilidade que vai para o Cirque du Soleil, né? Que ele vai ter uma destreza. Então, a gente procura pensar em estratégias que podem incluí-lo mesmo na economia da cidade, né? E para além do subemprego. Porque na periferia, o subemprego para o adolescente, para o jovem, ele já está posto. Ele já está quase inserido, ele já é predestinado já sabe o que ele vai fazer. A ser o caixa do supermercado, ao entregador da farmácia, a vários outros subempregos, nada contra isso, mas é muito precoce um adolescente de 14, 15 anos já ter que trazer renda para casa num formato desse. Então, quando ele tem uma possibilidade de ir para uma escola de circo e ver que ele pode ser um artista, pode ser um iluminador, pode ser um coreógrafo, ele pode até viajar o mundo. Pode viajar o mundo, rodando, ser um técnico, sonoplasta. Nós já tivemos exemplo de pessoas que aprenderam a mexer em luz e som e fecharam contrato com bandas e foi embora. O cara está trabalhando. Então, assim, tem muitas possibilidades. E aí, né? você tem alguns parceiros que também, por exemplo, quando você fala aí, lembra do Borracha? Sim, vai lembrar de várias outras pessoas que... Altair. Altair Borracha. Que são pessoas que sempre estiveram com a arte e tem essa visão. E a gente fala assim, quantas pessoas que passaram pela arte e deixaram um legado, né? Claro. Cada um deixa um pouquinho, né? Então, assim, para a sociedade, ela deveria olhar isso de uma outra maneira, né? Sem dúvida. E outra, ia alegrar muito mais a nossa cidade, né? Ia colorir muito mais, ia democratizar o acesso à cultura para muito mais pessoas, né? Quando a gente estava na Higienópolis, nós tínhamos uma lona de circo e o barracão, né? E aos domingos a gente liberava espetáculos de circo ali, cara, lotava. Era fantástico, né? Vocês ficaram lá? Nós ficamos 10 anos na Higienópolis. Começou lá? Começou, a escola de circo começou ali. Eu passei lá, Serginho, hoje é mato. Hoje é mato. Hoje é só mato. Mais com mato do não que tem com mais gente. A escola, mas tem mato. Tem mato. De lá vocês foram para onde? Então, a gente nasce no final de 90, início dos anos 2000, na Zona Norte, no Cincão. E ali a gente montou uma lona na Saúl Elquinde e ali ficamos um período. Depois essa lona vai lá para a Zona Sul, mas o projeto sempre ficou ali na Zona Norte, no Maria Cecília, né? E aí em 2004, com a Rede da Cidadania, quando foi implantada, nós recebemos esse convite para montar uma escola de circo. E aí começou um estudo, a gente foi para a Escola Nacional no Rio de Janeiro, visitamos outras escolas, né? E aí a gente resolveu criar a Escola de Londrina. E aí em 2004 nasce a Escola de Circo de Londrina. Esse ano está completando 21 anos de escola, né?
Então é bastante tempo, é uma metodologia Madurinha já, solidificada, né? Madurinha. E outra, a gente já fomos para vários outros municípios e outros países, inclusive, replicar essa metodologia, né? Já fomos contratados pelo próprio Cirque du Soleil para ir para Assunção, por exemplo, no Paraguai, para ministrar curso de circo social lá para o pessoal. Já fomos para Buenos Aires fazer curso, ministrar curso, para o Uruguai, para vários lugares, né? Então é uma metodologia que dá certo. Agora, o que falta é uma visão um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais ampliada, de quem tem a caneta na mão e fazer acontecer. Né? Mas a gente tem que lembrar que esse dinheiro ele é público. Ele é nosso, né? É nosso. Ele é nosso, né? Ele é também desse jovem periférico lá, Isso, que paga exatamente. imposto. Né? Ele tem que retornar ali. Exato. E o retorno, muitas vezes, ele vai para uma fatia da sociedade que já tem muita coisa garantida. Né? Tem que menos já necessidade tem desse menos tipo necessidade, exatamente. Bom, você falou então de todas essas atividades, balé, psicometria. Existe uma interação disso dentro dessas atividades dentro, por exemplo, o balé também faz o circo e vocês trabalham com montagem de espetáculos ali. Esses espetáculos envolvem todas as artes. Como é que é? Então, na verdade, ainda não. A gente quer chegar nisso aí. Porque são 2.000 e tantas crianças, juntar tudo é meio complicado, né? Então, tem alguns eventos que a gente faz em parceria com a educação, que aí a gente tem essas apresentações, né? Do balé na área do balé, do circo na área do circo, cada um na sua área. Mas a gente nós fazemos ciclos de formação. Esses ciclos de formação nós fazemos 4 vezes ao ano. E ele coincide com a mudança da estação do ano, com o equinócio. Então, saindo do verão para o outono, teve uma formação. Então, saindo do outono, indo para a primavera, vai ter uma outra formação. E nessas formações, a gente chama de formação de formadores. Nós reunimos toda a nossa equipe de balé, os b-boys, os grafiteiros, todo mundo que está com a educação ou com outro projeto, mas a gente junta todo mundo e faz uma grande formação. Então, esses momentos de interações, eles acontecem, mas já tem muita gente querendo fazer alguma coisa como essa pergunta que você falou, né? Juntar todo mundo, né? Todas as artes. Né? Ia ser espetáculo. Festival de todas as artes. Festival de todas as artes. Não, a gente ainda tem vontade de fazer isso, né? Vocês desenvolveram um projeto com o pessoal, os povos indígenas, né? Exato, lá, os exato. Caingangues. E a gente tem muita curiosidade de saber como é que foi desenvolvido esse projeto, envolvia inclusão digital. Exato. E qual que era a relação com o que vocês fazem. Explica pra gente. Foi na reserva mesmo ou não? Foi na reserva. Só pra gente deixar o pessoal situado, a reserva tá da gente aqui uns 60 quilômetros. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, né? É porque é em Tamarana, daí você anda mais 30 Tamarana, quilômetros. Um pouquinho mais. Tá na beira do rio. Ele tá no Salto do Apucarani. Salto do Apucarani. O Rony de Tamarana não sabe a distância. Não, é que pra gente é longe. A gente tem essa ideia pra nós sempre foi perto, né? Então, esse projeto ele vem com o Fundo da Infância e do Adolescente do governo do estado do Paraná. E ele tem esse recorte com as crianças indígenas, né? Então, nós procuramos... É um projeto de cidadania digital. A cidadania digital é um direito básico que todos devem ter acesso à internet, à tecnologia. Né? E esse recorte com os indígenas e principalmente com as crianças, nós observamos uma necessidade muito grande de conhecer ferramentas, de observar o que essa ferramenta pode melhorar aquele dia a dia dele. Né? Então, nós fizemos os laboratórios de informática, que foi feito lá no território indígena, e na 10 de dezembro, no Centro Cultural Caingangue também. De letramento digital a partir da língua materna deles, que é a língua Caingangue. Então, não foi um projeto de apropriação, de levar uma cultura nossa para eles, nada disso. Foi um projeto que foi discutido com os indígenas, uma relação muito, muito importante que nós estabelecemos com ele para montar laboratórios dentro do território indígena, laboratório digital, e levar internet gratuita de alta velocidade para eles. Então, o projeto custeou. Nós fizemos, né, uma maluquice, mas nós fizemos um cabeamento lá, levamos internet
de alta velocidade para os indígenas, de forma gratuita. Então teve que montar poste, teve que esticar fio. E aí a gente abrangeu 70% do território, estava pegando internet de alta velocidade por Wi-Fi. Que doido, E aí, cara. tablet, computador, smartphone, vários recursos tecnológicos e eles aprendendo a lidar com essas ferramentas, né? E esses equipamentos estão no território indígena do Salto do Apucaraninha. Nós temos a sede, que tem uma quantidade de habitantes. Aí tem o Água Branca, a aldeia Água Branca e a aldeia Barreiro. Exato. Então são essas três. E Nas 3 vocês conseguiram... nas três nós conseguimos desenvolver essa ação. O laboratório e tudo mais. Semana que vem nós vamos estar indo lá para o território indígena apresentar um espetáculo de circo. Eu e o Paulo, né, meu parceirão aí, o Paulinho, ele também é palhaço, eu também sou palhaço, então nós vamos fazer uma apresentação de circo Só lá pra para gente lembrar que o né? Paulinho foi aluno, né? Foi aluno, o Paulinho foi aluno da escola de circo e hoje ele é o presidente da associação, é formado em assistência social, ele tá voando. Esse projeto, ele foi patrocinado por quem? Pela FIA, que é o Fundo da Infância e do Adolescente do Estado do Paraná, a Secretaria da Família e da Justiça do Paraná. E é Do maravilhoso governo do saber. Estado, né? Lá é interessante, a cultura é muito forte. É muito forte. Não sei se ainda tá, mas o Aparecido, que era um Sim, dos... sim. Nossa, se parava pra... Adorava ir lá sentar na beira ali da queda d'água com ele, com o Juscelino, o pessoal, lindo para eles ali. poderem contar a história, né? Lá eu sou Peni. Peni quer dizer tartaruga. As únicas coisas assim que eu aprendi, como eu fazia identidade, era Anigué Cupera, que quer dizer lave a mão. E uma única coisa que, infelizmente, o pessoal fora de lá conhece é Goiofá, né? Que é uma pena, que é a questão da aguardente, que para eles era uma coisa sagrada e se torna... Sim. Mas a cultura é maravilhosa. Projeto lá É contagiante. ali é bonito demais. Infelizmente o projeto, todos os projetos, né? Não foi só esse, né? Mas os projetos hoje têm uma vida, um começo, meio e fim, né? Então ele finaliza e aí... Mas ficou um legado, né? Ficou bastante coisa, equipamentos, tudo isso. Agora, tem toda uma parte burocrática também, né? Porque foi comprado com recursos públicos, então, além da prestação de conta, tem que fazer um pedido para que fique lá os equipamentos. Sim. Então, a gente mantém um vínculo com eles justamente para poder manter o projeto, manter os equipamentos. Mas a FUNAI não estava envolvido? Não, a FUNAI não, mas teve que ter autorização da FUNAI. Da FUNAI eles deveriam deles bancar, também, né? A FUNAI tem recursos para bancar essas coisas. Poderia nem me fala. manter um projeto constante, né? Pegar a ideia que vocês tiverem e montar isso. A própria Copel também, né? A Copel, é isso que eu ia falar, que a Copel seria parceiro, né? Porque a Copel utiliza a água da Apucaraninha para gerar energia, né? Então os royalties ficam ali, né? É um salto de 125 metros, cara, de queda. E é lindo, né? Então, Sérgio, nesse momento aqui, nós temos um momento que a gente sempre mostra um livro aqui, mas o Rony nunca lembra de trazer o livro. O quê? Você não traz livro, cara? Vai dizer que você trouxe o livro hoje. Eu nunca trouxe livro? Que é isso? Olha eu passando vergonha. Fala aí. Roberto Schwast. As ideias fora do lugar. Tortarado. Maravilhoso livro do Itamar Vieira Júnior. Livro polêmico esse, hein? Marilena Chauí, sobre a violência. Brasil dos Humilhados, do Gessé de Souza. Nossa, só... Gênero e Desigualdade, da Flávia Biroli. Limites da Democracia no Brasil. E sabe de onde veio todos esses livros, Aurélio? De onde, querido? Instituto Conhecer Liberta. Tá vendo? O Rony, Conhecimento Liberta. O Rony é uma pessoa estudiosa, gosta de ler. Eu falo assim, não é só ler, né? Você tem que compartilhar, porque o livro, quando ele fica na estante, ele fica guardado, né? Fica um conhecimento só ali. Então, se você passa para outras pessoas... Vai compartilhando. Vai compartilhando. E estamos abertos para receber livros, gente. Que às vezes a gente... Lógico, a gente lê, procura ler os livros e depois a gente passa ou doa para as bibliotecas, doa para os projetos. Então, por favor, quem tiver, as editoras também, né, que queiram participar com a gente. Mande pra gente, a gente anuncia aqui. Os Tá autores que estiverem lançando, tá? A gente devolve, tá? Nem todos, tá? Se for bom. Bom, já que a gente deu essa pausa, vamos falar dos nossos apoiadores? Precisamos, né? Como é que tá, nossos apoiadores?
Vamos um pouquinho mais pra frente, a gente já fala deles? Pode ser? Não, tá bom, você quer? Vão tocando aqui, só pra gente aproveitar um gancho que a gente tem aqui, que a gente fala assim, um projeto como tem a escola, a associação, e não ter apoiadores, como é que se diz? Parece que a responsabilidade é de vocês, né? Sim, Não fica meio esquisito? Fica estranho, né? Dá a impressão que assim, nossa, eles estão fazendo um favor pra gente. Não, é o contrário. Vocês estão suprimindo do poder público uma tarefa que seria dele, de suprir. E vocês fazem isso com maestria, né? Então, primeiro de tudo aqui, minha salva de palmas, minha reverência para vocês, porque o projeto é maravilhoso. Maravilha. E não é à toa que está há 21 anos na estrada. Exato. Mas a associação é 21. Vocês têm... mais de 20. Não eu vou falar data para nós não ficar ruim. Mais 20. Porque assim, eu lembro quando vocês começaram com o Aerocircos. Isso. E a proporção disso e quantas pessoas vocês afetaram com isso. Muita gente. Né? E a sociedade só ganhou. Pois é. A sociedade só ganhou nesse período, Aurélio. Então eu falo que os caros amigos que detêm o poder, né, que estão na Câmara, dos deputados, dos vereadores, tinha que olhar com muito carinho, né? E olhar assim, você não está fazendo um favor nenhum. Na verdade, assim, desculpa, Sérgio, a gente falar isso, mas é importante, assim, Londrina tem o Promic, né, que é um projeto muito bom, mas, né, assim, há tempos já que o recurso ele está estagnado, né? E assim, tudo sobe, tudo encarece, os trabalhadores, aquilo que você usa, né? E as pessoas, né? Como o Sérgio falou aqui, olha, veio não sei quantas pessoas, veio quantas pessoas você falou? 100 artistas. 100 artistas. Mas vinham 700. 700. Então, imagina isso, né? 700 artistas, técnicos. Quantas pessoas vieram para assistir? Olha a economia, disso, olha né? a economia que girou. Porque infelizmente ou felizmente, não sei, algumas pessoas só olham isso, quanto que isso vai arrecadar para a cidade e tal, mas é importante também. Sim, a parte econômica. Porque se arrecada, é um dinheiro que pode ser reinvestido. Então, tudo bem, não vamos também ser assim, né? Mas, assim, eu penso no retorno, né, de você ter aqui estes artistas, essas pessoas. Eu, este ano, fui ver um espetáculo que vocês mandaram lá para a região sul, né? Um espetáculo muito Rosa dos bom. Ventos. Rosa dos Ventos, grupo fantástico. Levei meu filho queria entrar no espetáculo, a gente se divertiu muito, eu participei efetivamente, né? Porque tava foi lá. Chamado. Fui chamado, né? Obrigado. Não, mas foi muito bacana, mas assim, como isso é rico, né? E por falar nisso, daí, né, nessa importância, esse festival, hoje, assim, você falou dele, assim, mas assim, o que representa esse festival hoje, não só para Londrina, mas para o circo nacional? Qual que é a importância do Festival de Circo de Londrina, que está na... Vai para a 21ª agora, isso, né? E assim, já chamando as pessoas, gente, ó, fiquem atentos, né? Passou aí muitos espetáculos na rua, você não paga nada. Gratuito, assim, um artista às vezes apresentando para poucas pessoas, uma arte linda, suave, você sai da sua, sai de lá leve, entendeu? Assim, pode ir com a família, né? As pessoas estão aí só no momento de agressividade, de coisas ruins, né? Então, assim, presinha aqui, né, no mundinho dos dois dedinhos, vai lá, né? se divertir, ver um artista que trabalhou, que veio de longe, né? Essa veio companhia de outro país. Esse é de Presidente Prudente. Pô, os artistas vieram aqui, você percebe que eles estavam fazendo aquilo com gosto, com prazer, sabe? Assim, então, fala mais desse festival para as pessoas que não conhecem ainda conhecerem, e para você que está aí, tem um dinheirinho aí do imposto de renda, tem Lei Rouanet, não sei se está na Lei Rouanet, mas pode entrar e apoiar de outras formas. Qualquer apoio é bem-vindo, né, Sérgio? Exatamente. Qualquer apoio, né? Às vezes não tem uma lei de incentivo que pode... Mas precisa trocar o linóleo, precisa trocar uma lâmpada. Uma lâmpada, refeição. Material de limpeza. Material de limpeza, de higiene. Porque a gente conta muito com as leis de incentivo, mas nem sempre dá, né? Se você não tem a lei, você não faz. E aí você precisa das pessoas, né? As pessoas precisam olhar e enxergar isso. E enxergar isso que a gente está falando, desses números, olha.
rede hoteleira, restaurantes. Quantas pessoas o festival contratou esse ano? Esse ano foram quase 50 pessoas para trabalhar. Então, cara, olha 50 isso. 50 famílias. Normalmente, na cultura, tem um cálculo que cada R$1 investido é multiplicado por R$3, né? E a gente nota isso, né? Porque nós que fazemos os pagamentos, você começa a observar que quando você paga o artista, ele deixa esse dinheiro na cidade, ele compra um monte de coisa, ele consome, sai à noite, enfim. Esse dinheiro fica na cidade. E ele não só o artista, mas a gente ativa o turismo também, né? Então, cidades aqui da região metropolitana, muitas pessoas vieram para cá. Nós tivemos a oportunidade de apresentar no Ouro Verde durante 3 dias. E todos os dias lotado o Ouro Verde, né? O ingresso era gratuito, mas tinha que reservar antes. Mas tudo lotado. Então, quando as pessoas saíam do Ouro Verde, também queria consumir alguma coisa. Você tem as coisas ao redor dele. Exatamente. Então, movimentou a cidade, movimentou o cenário artístico, movimentou o cenário arte educativo também, da produção de conteúdos, porque o festival ele sempre traz roda de conversa. Ele traz oficinas que visualizam... Formativo, né? Formativo, oficinas que visualizam a segurança no circo, visualizam detalhes assim que é muito específico do circo, né? A constituição corporal, por exemplo, a parte óssea, muscular, como que a longevidade do artista de circo. Teve um curso específico sobre isso. Teve de isso. maquiagem também. Oficina de maquiagem, oficina de figurino, de roteiro, de você construir um roteiro, enfim... É uma grande plataforma, o festival, para que as pessoas possam, quem é do circo, né, quem trabalha nessa área, que ele possa renovar o seu repertório, discutir com outro de um outro país, de outros lugares, né? Então foi um momento muito especial, sempre é um momento muito especial quando tem um festival. E a pessoa ela pode participar de uma forma como protagonista, apresentando ou participando das oficinas, ou pode... como público mesmo, né? Formação de plateia também, porque nós somos para dentro das escolas também. Então é para todo mundo. É como diz, o circo é de 0 a 90, né? É para todo mundo, né? Você sabe que eu postei nas minhas redes aquela programação, postei o espetáculo, postei vídeo do espetáculo. Legal. E aí é que eu fico, né, louco, porque assim, vocês tinham publicidade pra caramba, tinha rede social, acho que tinha outdoor, né? Tinha outdoor, tinha bastante. Cara, e ainda assim as pessoas... Por isso que eu falo, o cara, pra pegar essa porcaria e postar alguma coisa falando mal de alguém, o cara faz, não pensa 2 vezes. Rapidinho. Mas pra divulgar um trabalho desse, cara, não faz isso. Pois é. Que coisa de jogo. Mas assim, voltando naquela questão, assim, nós temos muitos festivais de circo no Brasil hoje. Olha, agora com a efetivação da lei Paulo Gustavo, né, da PNAB, Aldir Blanc, ela que é o SUS da cultura, né? Então tá vindo uma verba para os estados e os estados repassam para os municípios. Então teve um grande crescimento de festivais de circo no Brasil. Existe um mapeamento aí que passa de 100 festivais. E festivais também de outras áreas, né? Festival que são áreas correlatas que a gente fala, né? Que são a área das infâncias culturais, festival de teatro infantil, festival de teatro de rua. Então tem outras possibilidades de festivais também que a gente acaba indo. Dentro dessa parte, né? A gente falava um pouco da questão econômica, né? Nós sempre, desde o início, né, do nosso trabalho, a gente visualizou muito a questão da autossustentabilidade. Já por entender que o ente político, o ente público, muitas vezes ele dá falha. Ele não é uma coisa recorrente. Tem ano que é sim, tem ano que é não. Tem 2 anos que é sim, daí tem 10 anos que é não. Então, se você ficar nessa dependência... Acho que nós estamos nessa leva, né? Não é? Então, se você ficar nessa dependência, você está falido, né? Então, nós já observamos isso logo no começo, né? E o nosso braço artístico, a trupe Aerocircos, né? Ela acaba fazendo essa parte de apresentação em hotéis, em resort, em festivais em outros países, em outras cidades. Aqui em Biporã, a gente apresentou na reinauguração do Munhecão. Aqui atrás. Com ônibus aqui, fechamos um ônibus, fizemos pirofagia com fogo. Tem festa de confraternização de empresa. Escolas particulares que às vezes querem desenvolver oficinas dentro das escolas. Ou fazer uma visita escolar para a nossa escola de circo. Enfim, é uma série de possibilidades de trazer renda, de trazer recursos,
que a gente vai por esse lado também. Mas os projetos, eles são essenciais, os projetos culturais, que é verba do governo passando para a OSC, né, para a nossa organização. Isso é o fundamental, porque, como a gente disse lá no início, é um tributo que nós estamos pagando e estamos querendo de volta, para qualificar a vida daquelas pessoas. E né? fazer a mudança, né? E fazer a mudança, uma transformação social mesmo. Né? Então, é muito importante você trabalhar com essa visão da autossustentabilidade, mas também com esses projetos, né? A captação na área da educação, da assistência social, da saúde, do esporte, da cultura. Então, nós buscamos trabalhar em todos esses viés, né? Para que a gente possa dar continuidade nas ações. Né? Que é um público também que a gente fala assim, fora esses que são atendidos e fora aqueles que chegam até vocês, você fala assim, a família foi inclusa dentro do projeto de várias maneiras. Sim. Né? O bairro dele está incluso, o território. Né? Então ele se sente pertencente a todo momento do sim, projeto. Sim. Você sabe que você está falando uma coisa interessante, que a gente já ouviu relatos de crianças que fazem circo, fazem balé, né, as meninas, que muitas vezes a pessoal comenta que às vezes estava lá jantando com a família e geralmente era uma novela, não tinha assunto, né? E a pessoa começa a trazer assunto para a mesa, né? Trazer assunto para a família. Né? A mãe vai assistir uma apresentação dessa criança, a mãe chega a chorar vendo a filha se expressando daquele jeito, falando em público, né? Então são pequenas conquistas que a gente vai observando ao longo do trabalho. Que é possível vencer, né? Que é uma vitória mesmo, né? Muito, muito legal isso. Serginho, a Vila do Circo é uma vila cultural. Tá lá na Zona Norte. Isso. Quantos anos já, Vila? Olha, a gente entrou no primeiro projeto de vila, acredita? Mas não foi recurso recorrente, a gente não recebeu todo ano, né? Como sempre. Esse ano tem recurso? Esse ano tem recurso. PNAB? Esse ano da PNAB, do Ponto de Cultura, que nós desenvolvemos lá. Uma aula de break, grafite e circo. O Ponto de Cultura é governo federal. É governo federal, né? federal e estadual, porque abriu pelo estado, né? Então, lá na nossa sede, na Saúl Elquim de 790, acontece esse projeto do Ponto de Cultura e lá também é uma vila cultural. Né? Então, nós recebemos apoio do Promic. É o único projeto que nós temos, né, esse ano com o Promic, que é a Vila Cultural, que ela nos auxilia na programação de atividades culturais, ela auxilia em questões de limpeza, manutenção. Porque é um debate, né, que a gente está falando. Assim, o Promic hoje ele tem uma linha de financiamento para vilas culturais, acho que é 90 mil por ano, se não me engano. Eu acho que é 90 por ano, isso. 90 por ano. Mas para 90 mil, dependendo da situação, às vezes tem que pagar um aluguel, pagar água, luz, quer dizer... Internet. Né? Na então ponta as da pessoas caneta, acham que divide por 12, 24 meses, né? 24 meses, 2 anos de projeto. 90 mil por 90... 90 mil por ano. Por ano, né? exato. Mas divide 90 mil por 12 meses e pensa na despesa que é... Na quantidade de uma alunos escola, que vocês têm. Né? Então... Às vezes pensa, né? Quando a gente fala em aumentar esse recurso, que muitas pessoas são contra. Mas assim, vocês como você sente a região ali, a receptividade das pessoas? Você é da Zona Norte? Eu sou da Zona Leste. De outro lado. ZL. Mas na Zona Norte, cara, eu desde 97, 98, eu tô por lá, assim. E assim, então... Sou de lá, não tem como. E essa receptividade da comunidade, das comunidades, porque ela é muito grande, né? E como você percebe que, de alguma forma, esse ponto de cultura, a escola, tudo que vocês desenvolvem ali, trazem essa melhoria para aquela região, cara, todos os aspectos possíveis. É uma questão de pertencimento, né? O jovem, quando ele começa a fazer parte das ações da escola, do grafite, ele sente ele está pertencendo a um grupo, né? Então isso é muito legal, estimula, né? Ele tá indo lá e quebra um paradigma também, né? Porque quem é morador do Cincão sabe que muitas vezes tem um certo preconceito. Você vai em algum lugar, qual a tua residência, né? Eu sou lá do Cincão. Então tem um certo aspecto aí que a pessoa fala, poxa, lá é um lugar perigoso, é um lugar isso, aquilo. E com esse trabalho artístico e cultural que é desenvolvido lá, a gente consegue quebrar isso. Porque se a pessoa quiser fazer aula de circo gratuita, ela vai ter que ir lá para o Cincão fazer aula, né? Então a gente começa a ampliar o que a gente chama de direito à cidade, né? A pessoa começa a circular pela cidade, ela vai ter que ir para a Zona Norte.
né? Um adolescente, um jovem, então ele vai ter que pegar 2, 3 ônibus, vai ter que aprender a circular, vai ter que ir para lá, né? Hoje a Zona Norte, ela tem... Londrina tem... mas Londrina tem 600 mil habitantes, lá tem 150 mil, quase 200 mil habitantes. Então, assim, é muita gente que mora naquele território. Então, tem que ter um olhar mais atento mesmo para aquele território. Tem muitas possibilidades de ações culturais que vão tirar esses jovens, né, da criminalidade. Então, tem que ser um pouquinho mais... Tem um teatro lá, né? Tem aquele teatrinho, né, ali, mas é tudo uma coisa de tem, mas precisa fazer isso, tem, mas precisa fazer aquilo. Enfim, eu acho que estamos numa nova gestão, né, no município de Londrina. É um momento que essa nova gestão tem que olhar para a cultura de uma forma um pouquinho mais... qual palavra que eu vou usar? Mas um pouquinho mais atento, né? Vamos dizer mais atento, né? O impacto que pode ser causado lá é muito grande. É muito. Então tem que olhar com mais carinho, mais atenção, viu? E vocês têm as parcerias com grandes organizações, por exemplo, Circo du Soleil, a rede Circo do Mundo. Circo do Mundo. Presidente da... Sim. Ela, para vocês, o que significa? Olha, existem várias possibilidades. Tem uma chancela aí, de apoio. Né? Sim, o Circo du Soleil que após a pandemia, o grupo foi vendido, então eles estão passando por uma reestruturação e eles tinham um braço social, o Cirque du Soleil, que chamava Cirque du Monde. E aí esse braço fechou, a parte social deles fechou. Então nós estamos numa nova negociação para ver como que esse apoio pedagógico vai se dar daqui para frente, né? Eu tive a possibilidade do ano passado estar lá no Canadá, em Montreal. Tem o Toronto, que é a cidade do circo, né? Que está de um lado o Toronto, na frente o Cirque du Soleil e do lado a Escola Nacional de Circo do Canadá. É um pertinho do outro, assim, não um do lado do outro. Maravilha. Eu fui num mercado, chama MIC, né? Mercado do Circo Contemporâneo. Hoje está muito na moda os mercados das indústrias culturais, né? Nós já participamos em Belém, participamos em Buenos Aires, em vários lugares. E o circo tem um grande mercado mundial que acontece em Montreal, que é o mercado do circo contemporâneo. E lá você se atualiza assim, de tudo que existe no mundo, né? Então tem rodas de conversa na área social, tem rodas de conversa na área artística. Eu posso apresentar o meu número de circo para outros festivais do mundo. Eu, enquanto Festival de Londrina, também visualizo outros números que podem vir para cá, coproduções, abre um leque... network, enfim, uma série de questões inerentes à área da cultura e do circo que você sai de lá um expert nessa área, né? Então, são momentos muito importantes assim que a gente acaba vivenciando e a gente tenta trazer tudo isso para Londrina, né? Para que possa qualificar aqui também, né? E eu acho assim que essa parte, né? Você estando próxima à Unicamp, à USP, a outras escolas de circo do Brasil, que são referências também, ou ao Cirque du Soleil, ou a outros circos grandes, isso é fundamental, né? Para você tá próximo ao que está acontecendo, que está atualizado também. Está atualizado. Hoje, com a inteligência artificial, muitas coisas estão mudando, né? Porque ela é uma tecnologia viva que está presente a hora que você pega o teu celular. A gente está falando aqui, o celular está ouvindo o que a gente está falando, né? Então, depende do assunto que a gente falar aqui, a hora que você abrir o teu celular, mesmo você não querendo, ele vai te dar várias referências sobre o que a gente falou. Então, a gente tem que estar antenado a isso. Hoje, a gente procura desenvolver o bom uso dessas ferramentas para que também a pessoa não fique internada, mas que ela possa ter um aprendizado com isso, construir um aprendizado, né? Existem plataformas aí que ensinam malabares pelo celular. Ensina acrobacia aérea pelo celular. Claro, temos que ficar muito atento a isso, porque é uma questão também, de risco também, né? Onde eu vou montar meu aparelho. A segurança nisso. Segurança, exatamente. Então, a gente está vivendo num momento de muito crescimento em algumas áreas e pouco crescimento em outras. Essa questão da sensibilidade que a gente falava, né? Da tolerância, da solidariedade com o outro, né? Você ser um palhaço... Uhum. A inteligência, eu acredito que nunca vai conseguir isso. Sem ser apelativo, né? Sem apelar, né? Para a figura do outro. Não. Humor, estar humor nu, sadio, né? É o estar nu ali, de sensibilidade, de tudo, e você se expor àquilo. Sim. De uma maneira
Eu falo assim, de puro sentimento, né? Você acho que é o terceiro palhaço que... Falar nisso, só lembrando... Em breve vai estar o Adriano aqui. Teve agora recentemente... o Gouveia, legal. Os palhaços de rua. Isso, ele vai vir com o companheiro. Acho que vem companheiro... Eu não esqueci o nome dele. Ele foi aluno da escola. Ele foi aluno, pergunta pra ele. Bom saber. Mas teve aqui já o Alexandre. Então, Alexandre, a Vila Trilolé tá agora fazendo rolê, né? Teve rolê agora. Teve rolê agora. O Gerson e o Alexandre. Isso, então o Alexandre teve aqui. O último tranco. espetáculo maravilhoso. Show de bola. Gabriel. Espetáculo maravilhoso, cara. Teve o Serginho Melo, que também. Também. Sérgio Melo. Faz e o plantão, Tonho Costa. Plantão Tonho Sorriso. Costa. Massa. Acho que foi esses três. Só gente boa. A gente gosta, né? É que, assim, o Tonho veio falar mais de música, acabou falando. E não tem como, O Sérgio veio falar de teatro, o Rogério. de coach. O Rogério Ferraz. Rogério Ferraz. Rogério menos, mas também fazia. Tem um espetáculo de palhaço. Pra ver que... Não que a gente gosta, por essa necessidade mesmo. A gente tem que falar. Que é uma arte... Sim, sem dúvida. Né? Não tem, é arte maravilhosa. E falando nisso, assim, terapêutica. Você, nessa sua trajetória aí, nesse tempo todo que você tá, assim, se tem alguma coisa para compartilhar com a gente, no sentido assim, de uma história de transformação de alguém, você deu um exemplo aí dessa pessoa que foi um morador de rua, uma pessoa em situação de rua que veio depois ser um educador, que, sim, né, assim... Sim. Mas tem mais histórias, assim, de artistas que você fala, nossa, olha, esse cara aqui... Cara, tem vários, assim. É difícil porque, assim, fica ruim nominar, né? Não. Mas são vários jovens que já tiveram passagem por ali, que eu pude acompanhar, ir na casa do adolescente, uma família... Era a avó que cuidava, a mãe estava presa, o pai também, nem sabia quem era o pai. Uma história muito difícil mesmo. E você acompanha o dia a dia, acompanhei o crescimento, você observa a dificuldade de ir, às vezes, para a escola de circo, ou vai sem refeição, e aí a gente faz um acolhimento, um café, alguma coisa para a pessoa. Então, assim, eu pude acompanhar várias histórias, assim, que saiu de uma condição muito ruim, e hoje tem a sua família, o cara conseguiu... Ou a menina, né? Conseguiu esse resultado, né? Tem várias histórias. Várias. Mas, assim, o que talvez, né, mais me impressiona, mais me encanta, é a pessoa encontrar a felicidade, encontrar... Sem estar querendo viajar pro Cirque du Soleil, sem querer ir lá... Tá contente lá no Cincão, entendeu? Ele tá contente ali com a família dele, que ele constituiu. Tá recebendo um salário digno, tá conseguindo pagar seus boletos, né? Então tá vivendo legal. Isso é o que eu acho que... Ele não é mais um, né? Exatamente. Ele tem consciência, né, do papel enquanto cidadão, né? Então sabe isso eu acho que é o mais importante. Nessas coisas, a gente às vezes se emociona com coisas assim... Que às vezes você nem pensa, assim. Eu já fiz muita coisa assim no teatro, né? Já fui Papai Noel e às vezes eu lembro uma vez sendo Papai Noel, assim, você chega em determinadas situações e você tem que estar preparado para a emoção, às vezes para lidar com a emoção de uma criança. A criança ficar olhando para você e acreditar que você é o Papai Noel, cara. Sabe? Então, assim, então quando você, além de ser tudo isso aqui que você falou, produtor, professor, artista, palhaço, né? Você tem essa coisa ainda do público, né? Do lidar não só com o ensinar, mas com o atuar, né? Sim. Como todos, você falou aqui, como todos vieram aqui falar o nome do palhaço, né? Qual que é o seu? Eu sou o Streamlick. Streamlick, S-T-R-L. E Camudo no final. Streamlick. É um movimento rápido, né? Mas aí vem da arte também, já da ginástica e tudo da mais. Ginástica, acrobacia, tudo isso. E o batismo sempre é bonito, né, cara? Você sabe que às vezes assim, né, a gente tem que buscar energia, forças, muitas vezes quando você está ali em público, né, alguma coisa para você entender o seu papel ali dentro, né? Eu costumo dizer muito que para mim é muito gratificante quando eu estou em cena, porque eu observo aquilo como uma terapia para mim. Eu vou trabalhar, estou recebendo um cachê
E é um trabalho terapêutico para mim. Eu melhoro enquanto ser humano quando eu estou de palhaço. Então é uma coisa interessante para a gente refletir, né? Pensar, né? Porque o palhaço, ele aceita o erro dele muito fácil. Ele sabe lidar com o erro, né? Então, muitas vezes, as pessoas ela têm uma dificuldade enorme, né? É uma cobrança, né? O palhaço dos não se filhos. cobra. Isso. É uma cobrança da vida do dia a dia, né? E a pessoa, ela tem que aprender a vivenciar tudo isso de uma forma saudável. Senão vai morrer muito cedo, né? Fica muito estressado. Então, o palhaço, ele tem essas ferramentas que possibilitam a pessoa a entender melhor a vida, a enxergar melhor a vida. Ele consegue converter aquilo, né? Exato. Ele transforma. Hoje existe vários trabalhos. Aí procura depois o Márcio Libar, né? Que é um cara que tem um trabalho de coach voltado para isso que eu estou falando, né? O uso da técnica do palhaço, né? Para pessoas que não querem ser palhaço, não querem atuar. Mas o cara, ele traz esse lado do palhaço, esse lado humano, né? Que eu acho que é o lado que mais pega, né? Porque nem sempre você tá ali pro riso, né? Arrancar riso é muito difícil. É muito né? difícil, é muito às difícil. vezes você não sabe a reação do outro, né? Além da apresentação artística, dos espetáculos, nós temos as interações, performance. É um momento que você, às vezes, é contratado para fazer a quebra do gelo mesmo, né? Tá tendo uma reunião de negócio, lá todo mundo falando de uma coisa chata pra caramba. E o palhaço chega e consegue quebrar o gelo e colocar tornar o ambiente mais gostoso, mais prazeroso, né? Então fica uma coisa muito mais legal, às vezes, né? Do que aquela reunião chata, né? Serginho, a gente precisa falar dos nossos parceiros aqui, ó. Dale. DGA Music tá sempre com a gente aqui, espaço maravilhoso. Chopp Brasser, né? Chopp Brasser, nosso Esse parceiro. é parceiro. Kaique, um abraço pra você, todo o pessoal aí, o Marcos. Chopp Brasser, essa delícia que a gente Boa. cada vez mais experimenta aqui. A Reinvent Fitwear. E academia. Academia também. Reinvent o shape, né, cara? É o shape. Ela... O Aurélio conseguiu emagrecer 7 quilos. Só Nossa, falando só da Reinvent, falando, né? só falando. Imagina se ele E treinar. se ele né? treinar, então? Sweet Sabor, Aurélio. Ó, Desde chegando aí a Sweet 1980. Sabor. É um menino gente boa demais, cara. Um abraço aí, Heitor. São 27 anos no mercado. The Art já te convida para poder mandar uma matéria lá para a revista, lá com o Aldo, Sim, Wilson. sim. Precisamos ter a tua história lá registrada. Aqui para baixar a revista, a última publicação. A gente está falando justamente da IA. Legal. E o Instituto Cultural Arte Brasil, com o Aldo, o projeto dele, Batuque na Caixa. Esse projeto também é maravilhoso, com crianças aí. Ô, Hélio, cadê os personalizados? Vai falando aí. Serginho, Cadê meus personagens? a notória de registro da marca é um projeto que a gente tá, ela que cuida do nosso registro, Legal. porque não adianta, senão você não é dono, se não registrar. Exatamente. Força Têxtil do parceiro e amigo grande Moacir Medre. Herbis, essa daí tem... Essa é nova, hein, Essa é Rony? nova, essa é da minha sobrinha. Rapaz, pensa no Quero no receber aroma. um kit desse. E a Oncolog, A delivery, Oncolog. manipulação e distribuição. Vamos falar mais um pouquinho depois da Oncolog, porque a Serginho, Oncolog tem um... Legal. Aqui, ó, a gente sempre presenteia os nossos Maravilha. convidados com a Maravilha, obrigado. Esse daí, Cadê meus personalizados? esse daí eu acho que você vai usar lá no seu cafezinho, na hora da aula. Posso abrir aqui? Por Pode. favor, Pode rasgar, não tem problema. Não. Aí é pra isso Pra mesmo. você não esquecer da gente. Ele falou assim, podia vir sem a carinha. Ele achou que ia ter uma mulher Ele bonita puxou na assim e falou caneca. assim, nossa, entendeu? velho, que lindo. Legal, mas legal. Vamos falar da Oncolog, Rony? O Oncolog é... Rapaz, você fala em Oncolog, você está falando de medicamentos especiais. Medicamento top. É Oncolog. A Oncolog trabalha com a manipulação de medicamentos oncológicos. Oncológicos, é isso? Isso, quimioterápico. Quimioterápicos, tanto para a linha de humanos quanto para a linha PET. E também trabalha com a distribuição desses medicamentos para hospitais e clínicas de oncologia. Serginho, às vezes o médico prescreve um medicamento que não tem no Brasil. Aí a Oncolog, através da Farmatec, ela faz essa busca na China, Japão, Estados Unidos, onde Índia. tiver, na Índia, e traz aqui em tempo hábil, Caraca. do jeito que você precisa, armazenado da maneira que você precisa, na temperatura que você precisa.
Só Oncolog, né? É, Oncolog. Eles têm um serviço de delivery. Esse serviço deles é um serviço que atende tanto a pessoa física, né? Também com medicamento, também essas clínicas, né? Mas com medicamento de alto custo para oncologia, para hematologia e também medicamento para doenças raras. Basta você entrar em contato com eles. E é fácil. Como é que é fácil, né? É facílimo. É só acessar o site www.oncologmedicamentos.com.br. Deve estar aqui. Ou no Instagram, @oncologmedicamentos. Ou pelo telefone, Rony. Qual é o telefone? 11 43 80 37 81. 4780. 47 80 37 81. Ou 11 95777 0001. E fala também com o Moura, né? O Moura faz dia que não aparece É, aí. Moura, né? Ficando importante. O Moura tá? anda fazendo muita comida boa lá. Eu vi, rapaz. Tá louco. Um abraço, Moura, parceiraços nossos, como sempre. E lá na Oncolog tem remédio pra quê? Rapaz, lá você vai ter medicamentos para ginecologia, oncologia. Não é remédio, né? Medicamentos. Dermocosméticos e suplementos e vitaminas. E medicamentos também para o seu pet. Oncolog. A Oncolog, ela tem um serviço, sim, especializado, sabe? O atendimento deles, o delivery, ele não é robô, não. Você não vai falar com robô lá. Lá você vai falar com um atendimento personalizado e humanizado. Ele tem um time de profissionais que vai atender você muito bem. E detalhe, hein? Eles ainda têm um parcelamento facinho no cartão de crédito. Você tem aquele modelinho de como vem esse material para fazer a entrega? Porque eles respeitam toda a questão sanitária. Tem todo um processo que é feito com o Oncolog. Olha aqui, Rony. Esse aqui é um modelinho. Aqui. Lacradinho. Vem com todos os detalhezinhos da temperatura na caixa. Então, se ele saiu... Tem um controle térmico, né? Um controle térmico desde a hora que ele sai até chegar no cliente. Então... segue todas as normas, né? É isso aí. Eles chegam nessa embalagem aqui, ó. E essa embalagem, ela respeita todas as questões que são necessárias e os padrões recomendados pelos laboratórios, né? Farmacêuticos e também pelas autoridades sanitárias, né? Então, você pode comprar que você vai receber com a garantia de que está recebendo o produto na temperatura correta. E não de entrega? A entrega em todo o território nacional. Quem faz isso? Oncolog Medicamentos Especiais. É isso aí, gente. Grande abraço, gente. Brigadão aí, parceiraço. Estamos juntos sempre. Mas, falando em Oncolog, falando em todo mundo, esse menino hoje vai ganhar um presente diferente. Agora, além dele usar o dele, ele vai usar um bottom, cara. Olha só. É um bottomzinho. A gente tá dando um bottomzinho. Chefe. Maravilha. Vou te dar uma canetinha da Oncolog. Boa. Saiba que a gente é parceiro de vocês. O espaço está aberto. A canetinha da Oncolog para você escrever lá. Graças. E o espaço é de vocês, tanto aqui como a revista. Porque a gente fala assim, se a gente não somar, exatamente. nada acontece. Importante, né? As pessoas que trabalham com essas áreas, né? E essa possibilidade de ceder espaço também para que a gente possa falar, explicar um pouco mais, né? É fundamental. Sabe o que eu acho? As pessoas conhecerem, né, o trabalho. Muitas pessoas... Porque a gente, para falar mal da gente, tem muita gente, né, Sérgio? Mas para fazer metade do que você faz... Mas para ir lá conhecer e saber... Eu sempre falo para as pessoas assim, quando o cara criticar, você não fica querendo responder o cara. Mostra seu trabalho. Mostra lá. Em vez de você fazer um vídeo seu respondendo o cara, faz um vídeo mostrando teu esse trabalho. cara me criticou, olha o que a gente faz. É isso assim, aqui, ó. É isso aqui. E pensando nisso, quais são os próximos passos da associação? Os desafios, o que a associação enxerga daqui? Olha, continuidade nesses projetos e a qualificação deles, né? Então, esse próprio trabalho com a educação, a tendência é aumentar bastante. Só que para aumentar essas metas atendidas, né, a gente está com 860, vamos dizer, para atender 2.000 crianças com circo. Nós não teríamos arte educadores para trabalhar. Então, nós temos que pensar na escola de circo como um processo formativo para empregabilidade também. Então, nós estamos também aprimorando nossa metodologia e sistematizando num documento, num guia metodológico, num livro.
para posteriormente captar e poder publicar isso, né? Essa técnica, né? O Festival de Circo a gente já está captando, já estamos aí buscando apoios, né? Serginho, se as pessoas quiserem ajudar vocês, como que ela pode fazer? Olha, pode entrar em contato, nós temos um site, circolondrina.org. Tá? circolondrina.org. Vai estar na ficha técnica nossa, vai estar lá. Você entra lá no Instagram. Pelo Instagram também vai. Você entra lá pelo Linktree lá, vai ter todos os... Vai ter toda a referência também e os contatos. E pode entrar em contato com a gente. Temos necessidade de vários materiais de limpeza, higiene, tinta para grafite, enfim, um monte de coisa aí. E quem quer conhecer, assim, que o filho quer ir lá conhecer, como é que funciona? Estamos abertos das 8 da manhã às 10 da noite. Dá o endereço. Avenida Saúl Elquim de 790. Qualquer idade? Qualquer idade. Eu falei filhos, mas idosos claro, também podem. Idosos pode também. Menino novo, assim, igual nós. Tiozão, É claro que tem vários projetos, né? E nós vamos tentar encontrar um recorte para aquela faixa etária. Acessibilidade pra gente é uma coisa... mas tem os espetáculos também que pode participar. Né? Aurélio, cada vez que eu vejo esse daqui, o olho da gente brilha, porque eu falo assim, quando a gente montou esse projeto, a gente sabia que a gente ia ouvir muita história. Mas é um orgulho, cara, e isso daqui... Legal. Porque, cara, é maravilhoso. A oportunidade que a gente tem de estar aqui falando. Aprendendo. E aprendendo. Aprendendo. As pessoas vêm aqui, a gente aprende, porque assim... É doido. É muito bom. Eu, particularmente, assim, se eu tivesse assistindo aqui, como eu estou assistindo ao vivo aqui, mas assim, as pessoas conhecer mais além do que só se vê, né? Sim. De como é ou do para ouvir chegar. falar, né? Não, de como é tudo que envolve o funcionamento de uma escola, de uma associação, de um projeto, né? Não é simplesmente você chega lá e vê um resultado, mas assim, você não sabe quanto foi para chegar naquilo, né? Então, quando o Sérgio vem aqui e conta pra gente... É maravilhoso, é uma oportunidade de mais pessoas saberem disso, se sensibilizar com esses projetos, com essa arte, né, que é o circo. E assim, Serginho, o nosso tempo, para variar, é curto. Né? A gente gostaria de te agradecer, mas a gente precisa que você faça os seus agradecimentos. Se você quiser deixar nada? Tem alguma coisa que você queira falar, aproveita. Foi tudo. Eu agradeço imensamente a possibilidade de vir aqui, né, conversar um pouco com vocês. Estou aberto a outras possibilidades. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, Circo Londrina, só bater lá na internet, Circo Londrina, vai aparecer vários contatos, os vídeos lá do Caminho do Grafite. Tem um canal do YouTube também, tem muita coisa lá no nosso YouTube. Quando teve a pandemia, as aulas da escola de circo foram transferidas. Estão todas lá. Para essa aula de maquiagem, tem aula de tudo. Esse formato, né? Era um formato online e aí acabou ficando. A ideia é democratizar o acesso à informação do circo também, né? Porque talvez muitas pessoas ainda nem saibam que o circo saiu daquele cenário de lona. Que a referência das pessoas mais antigas, principalmente, ainda é o circo de lona, o circo itinerante. Picadeirinho. Mas o circo hoje ocupou espaços urbanos, espaços educacionais, espaços da área da saúde. Então o circo está em vários lugares, né? Isso é muito legal, muito, muito bacana. E tem muito a contribuir com a sociedade, né? Então, estamos aí abertos a parcerias e vamos em frente, né? Agradeço. E viva o circo! Viva o circo! Viva o circo! Valeu! Bom, então... Isso aí. A gente está aqui para te agradecer e fazer uma reverência a você e a toda a família do circo. Maravilha. Né? Porque só existe esse momento por quê, Aurélio? Porque aqui pode chefe! Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado.